Pessoal, bom dia, boa tarde. Vai depender se é a turma da manhã, turma da tarde, né? É aqui o professor Anderson, professor de biologia. Vamos falar um pouquinho hoje sobre enzimas, né? Continuando ainda em biomoléculas. Então, nas aulas anteriores nós falamos sobre os carboidratos, aminoácidos, proteínas. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as enzimas. Beleza? Bora lá. Pessoal, então na aula anterior nós falamos um pouquinho sobre os aminoácidos, sobre as proteínas, tá? E naquela aula nós falamos algumas funções para as proteínas. Então nós vimos que as proteínas, algumas delas funcionam como hormônios, como a insulina, o glucagon. Nós vimos que as proteínas compõem os nossos músculos, né, e participam da contração muscular. Então nós vimos que o colágeno, né, por exemplo, é uma proteína que está envolvida com a elasticidade da pele, né, a queratina, uma proteína que faz parte do cabelo, das unhas. Beleza? A hemoglobina é uma proteína presente lá no interior das hemácias, no sangue, que transporta oxigênio. Bem, então nós vimos que as proteínas têm várias funções, tá? E além disso, além dessas funções que nós já falamos, proteínas também podem ser, ou melhor, algumas proteínas também podem funcionar como enzimas, certo? O que são enzimas? Enzimas são compostos químicos que aceleram reações químicas. Beleza? Então, a maior parte das enzimas são proteínas. Tá? A maioria das enzimas são proteínas que aceleram reações químicas. Então, olha só, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui, ó, porque eu disse que a maioria das enzimas são proteínas, tá? Existe uma pequena parcela de enzimas que não são proteínas, mas que são moléculas de RNA. Tá? Moléculas de RNA que também têm essa função de catalisar, de acelerar reações químicas. Tá? Então, olha só. Na química, nós chamamos esses compostos químicos que aceleram reações químicas, nós chamamos de catalisadores. Esse é o termo, tá? Que nós utilizamos na química. Então, as enzimas, como elas têm essa função de acelerar reações químicas, então elas são catalisadores. Tá? E os catalisadores, uma das características dos catalisadores é que eles participam de uma reação química, eles aceleram uma reação química, tá? Contudo, eles não são transformados, eles não são consumidos na reação. Eles apenas participam da reação química, né? Convertendo uma molécula em outra. Eles participam dessa transformação, participam das reações, acelerando as reações, mas os próprios catalisadores, não sofrem mudança, tá? Não são consumidos na reação. Essa é uma característica de um catalisador. Beleza? Fechou? Então deu para entender que a maioria das enzimas são proteínas que aceleram reações químicas. Então, beleza. Próximo slide. Então, moçada, para a gente saber direitinho, né, como é que as enzimas funcionam, né, como elas agem, é importante a gente dar uma olhadinha na nomenclatura, né, como é que uma reação química ela ocorre, tá? E a nomenclatura das substâncias que participam dessa reação química. Então, por exemplo, ó, aqui a gente tem um exemplo de uma reação, tá? Ó. Vocês estão vendo que aqui eu tenho dois compostos químicos, tá? Ou seja, eu tenho uma molécula chamada de sacarose. A sacarose é um açúcar. É o açúcar que a gente encontra nas frutas, é o açúcar que a gente compra no mercado, tá? Que você põe no cafezinho. Então, a sacarose é isso aqui, moçada, ó. Ela é formada por duas unidades, ó, duas moléculas. Eu tenho uma molécula aqui e eu tenho outra molécula aqui, tá? Isso aqui é uma glicose e aqui nós temos uma frutose. E essas duas moléculas estão ligadas, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui é uma ligação química, tá? Que une a glicose e a frutose. Então, de novo, quando a glicose está ligada à frutose, nós chamamos a molécula toda de sacarose, tá?
E aí, observe que aqui nós temos uma flechinha, tá? E aqui embaixo da flechinha nós temos a palavra enzima, tá? E aí vocês percebam que do outro lado, aqui do lado direito do slide, nós temos a glicose separada da frutose. Então, ou seja, o que aconteceu aqui? Ó? A sacarose, ela sofreu uma reação, né? Nessa reação houve a participação de enzima. Então, as enzimas agiram aqui, né? E aceleraram o processo. Tá? E o que aconteceu nessa reação? Essa ligaçãozinha química aqui que nós estamos vendo, ó, que une as duas moléculas, né, a glicose e a frutose, essa ligação química foi quebrada. Tá? Quem é que catalisou, que acelerou o processo de quebra? Uma enzima específica, tá? Chamada de sacarase. Está faltando o nome aqui, mas não tem problema. Tá? Então, a enzima acelerou, né, catalisou esse processo de quebra dessa ligação. E aí nós temos aqui do lado direito as duas moléculas separadas, a molécula de glicose separada da molécula de frutose. Tá? E observem aqui nessa flechinha, ó, sempre as substâncias, né, os compostos químicos que estão antes da flechinha, na química nós chamamos esses compostos de reagentes. Então a sacarose aqui, ó, como ela está antes da flechinha, tá? Então ela recebe o nome de reagente. E depois da flechinha, ó, após a reação ter ocorrido, né, o que está após a flechinha, nós chamamos de produtos da reação. Produtos. Então, sacarose é o reagente, a glicose e a frutose separadas, né, são os produtos da reação, tá? Então, é importante nós observarmos isso. Então, as enzimas sempre agem sobre os reagentes, convertendo reagentes em produtos. Beleza? Próximo passo. Então, pessoal, aqui nós temos, nesse slide, ó, nós temos uma tabelinha, tá, que mostra, tá, o nome das enzimas, de algumas enzimas. Tá? O nome está aqui em vermelho. Ó. A gente pode observar que a maioria das enzimas possui, na parte final da palavra, ou seja, no sufixo, tá, o termo ase. Então, olha só, sacarase, lactase, lipase, tá? Existem algumas exceções que nós iremos falar daqui a pouquinho, tá? Então, moçada, houve uma reunião, tá, entre químicos, bioquímicos, biólogos, há muito tempo atrás, e nessa reunião eles resolveram usar uma convenção, tá? E essa convenção, eles criaram uma regra para nomear as enzimas, para dar nome às enzimas. Tá? E nessa regra foi decidido que, a partir daquela data, né, onde eles fizeram a data da reunião, as enzimas passariam a ter o sufixo ase. Então, por exemplo, as enzimas que agem sobre a lactose, o açúcar do leite, tá? Elas seriam chamadas de lactases. As enzimas que agem sobre gorduras, sobre os lipídios. Tá? Lipídios é a substância-alvo, tá? Que vão sofrer a ação da enzima. Então, o nome das enzimas que agem sobre os lipídios, lipases. Tá? Enzimas que vão agir sobre a sacarose, que também é um açúcar. Né? Então, a sacarose é a substância-alvo. Enzimas que agem sobre a sacarose são chamadas de sacarase. Então, essa é a regrinha, tá, que foi convencionada, tá? Agora, algumas enzimas fogem a essa regra, tá? Então, por exemplo, a pitialina, pepsina, tripsina. Então, vocês percebam aqui, ó, que nós não encontramos o sufixo ase em algumas enzimas. Por quê? Porque são esses nomes, pitialina, pepsina, são nomes mais antigos, que foram dados antes dessa convenção. E aí são nomes que pegaram. Tá? E aí o pessoal não conseguiu alterar. Né? Até existem outros nomes para essas enzimas. Tá? Nomes que foram obtidos após a convenção. Tá? Mas esses nomes mais antigos acabaram ficando. Tá? Então, pitialina mesmo é um termo que já caiu em desuso. Tá? Essa enzima foi substituída por amilase. Mas a pepsina
é uma enzima comum, que a gente está sempre aí comentando sobre ela, tá? Tripsina, né? Então, são algumas exceções, tá? A maior parte das enzimas, hoje em dia, possui o sufixo ase, tá? No final do nome, né? Beleza? Fechou? Próximo slide. Então, pessoal, quando a gente estuda as enzimas, tem alguns termos que nós temos que saber, tá? Porque, né? De repente, se eu fazer uma provinha aí, ou vou trabalhar com pesquisa na universidade, esses termos a gente vai usar bastante, tá? Vocês irão usar bastante, né? São termos que a gente encontra nos livros de biologia, tá? Então, por exemplo, ó, aqui nós temos, ó, uma imagem de uma enzima, um esqueminha, né? Um desenho, tá? Mostrando. Então, aqui nós temos a enzima. Vocês observem que nessa enzima tem uma cavidade, tem um buraquinho aqui, ó, em forma de triângulo. Então, essa cavidade que está presente na enzima, nós chamamos de sítio ativo. Sítio ativo. Tá? Então, o que é o sítio ativo? É a cavidade, né? O buraquinho presente na enzima. E olha só, o composto químico, a substância que vai se ligar ao sítio ativo, que vai se encaixar ao sítio ativo, como a gente está vendo aqui, ó, essa substância é chamada de substrato. Tá? Então, o substrato é como se fosse o reagente que nós vimos lá no slide anterior. Tá? Então, substrato é o composto químico ou a substância, né, ou ainda a molécula, né, você pode usar todos esses termos, que vai se encaixar no sítio ativo da enzima, tá? E vai ser transformado, ou seja, vai sofrer a reação, tá? E posteriormente convertido nos produtos. Lembra no slide anterior, né? Reagentes são convertidos em produtos, ou seja, substrato é um reagente. Então, ele vai ser convertido, ele vai ser transformado em produtos, tá? Beleza? Fechou? Última vez, sítio ativo é a cavidade onde o substrato vai se encaixar. Substrato é a substância que vai ser transformada pela enzima e convertida em produtos posteriormente. Beleza? Próximo slide. Então, moçada, um outro aspecto importante, a gente deve falar quando o assunto é enzimas, é que algumas enzimas, na verdade a maior parte delas, tá? São muito específicas, né? Ou seja, elas aceitam apenas um tipo de substrato. Então, o substrato tem que ter o formato, ó, tem que ter o formato do sítio ativo, tá? Direitinho, para que ele consiga se encaixar, para que a enzima consiga aceitar esse substrato e transformar o substrato, tá, em produtos. Beleza? Essa especificidade, os livros de biologia trazem como chave fechadura, né? Ou seja, o substrato ele funciona como uma chave e aí ele se encaixa numa enzima que possui um sítio ativo perfeito para o encaixe do substrato. É um sítio ativo, esse sítio ativo funcionaria como uma espécie de fechadura. O substrato seria a chave e o sítio ativo seria a fechadura. Então, apenas um substrato com uma estrutura 3D, né, muito específica conseguiria se encaixar no sítio ativo e ser aceita pela enzima. E transformado, substrato, nesse caso, então, seria transformado em produto. Tá? Próximo slide. Pessoal, então olha só. Algumas enzimas precisam de ajuda, tá, para catalisar reações, para acelerar reações químicas. Tá? E muitas vezes essa ajuda, esse auxílio, ele se dá pela participação de um outro composto químico externo. Tá? Esse composto químico externo, essa substância externa, nós chamamos de cofator. Então, olha só, aqui nós temos um esquema, né, um desenho de uma enzima, tá? E aqui do ladinho nós temos essa bolinha azul, tá? Que mostra uma substância química, tá? Pode ser uma molécula orgânica, pode ser um íon, tá? Que vai auxiliar a enzima, tá, na sua catálise, tá? No seu processo de conversão de reagentes em produtos. Beleza?
Ó, vocês observem que nesse esquema, o cofator ele tem um lugar aqui ó, onde ele se liga na enzima, tá? E esse lugar é diferente do sítio ativo. Ó. Aqui nós temos o sítio ativo, tá? Então, o cofator ele pode se ligar a um local diferente, tá, do sítio ativo, mas algumas enzimas também permitem, tá, que o cofator se ligue no sítio ativo, tá, em um local específico ali no sítio. Beleza? Tá, mas o que importa aqui é o seguinte, quando o cofator se liga, tá, na enzima, olha só, aqui nós temos a enzima e aqui o cofator ligado. Vocês percebem, na verdade, né, que o sítio ativo ele foi modificado? Ó. Olha o formato do sítio ativo. Ó. Sítio ativo, antes da ligação do cofator, tinha um formato meio quadrado, né, meio retangular. Né? E aí, ó, com esse formato quadradinho, você não consegue, né, o substrato não consegue se encaixar aqui. Não consegue entrar no sítio ativo e sofrer o processo de transformação, né, de sofrer a conversão em produto. Tá? Então, a ligação do cofator, ou seja, a ajuda do cofator, faz com que a estrutura da enzima, faz com que a forma da enzima, tá, ela se modifique, tá, modificando também ó, até a estrutura do sítio ativo. Então, vocês percebam que agora o sítio ativo foi modificado, né, e essa mudança permite a ligação do substrato, o encaixe correto, né, específico do substrato, olha só. Tá? Isso aqui ocorreu, então, essa modificação do sítio ativo e também da enzima ocorreu após a ligação do cofator. Tá? Então, nesse esquema, a gente consegue então enxergar, né, uma das formas de ação dos cofatores. Tá? E aí, olha só, depois que o substrato conseguiu se encaixar no sítio ativo, o substrato foi convertido em produto, né? Ou seja, o reagente foi convertido em produto e a reação aconteceu. Tá? Beleza? Então, o que tem que ficar aqui nesse slide? Que cofator, algumas enzimas precisam de ajuda, tá? Precisam de compostos químicos adicionais, tá? E que vão auxiliar as enzimas na conversão do substrato em produto. Beleza? Passar para frente. Então, moçada, aqui nesse slide nós vamos falar um pouquinho sobre os fatores que influenciam a velocidade das reações. Né? Ou seja, o que faz uma enzima trabalhar mais rápido, né? Ou mais devagar. Tá? Então, um dos fatores é o pH. Tá? Então, o que é o pH? O pH, para quem não viu ainda, vocês devem ter visto na química, mas pH é um parâmetro, tá? Que mede se uma substância, se uma solução, né? Se um líquido ele é ácido ou o contrário de ácido, alcalino. Tá? Então, para medir a acidez ou basicidade, né, de uma substância, a gente usa o parâmetro pH. Tá? Então, existem equipamentos que fazem isso, que medem, existem fitinhas que fazem, que nos dão esses valores. Tá? Então, olha só, vamos dar uma olhadinha aqui nesse gráfico. Ó. Então, aqui nós temos um gráfico, onde aqui no eixo de Y, que é esse que eu estou mostrando aqui, nós temos a velocidade de uma reação, né, catalisada por enzima. Tá? E aqui no eixo de X, que é esse aqui que eu estou mostrando na horizontal, nós temos aí o pH. Então, um valor, né, que vai definir se a substância é ácida ou básica. Tá? Então, vocês observem ó, que a velocidade de reação de uma enzima, nessa enzima aqui, ó, aqui não tem o nome da enzima, mas vamos colocar aqui enzima X. Tá? A velocidade da reação começou a aumentar. Ó. Conforme o pH vai aumentando, conforme o pH foi aumentando, então aqui nós teremos, né, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, conforme o pH foi aumentando, a velocidade da reação também aumentou, ó, até chegar no valor máximo. Ó. Vocês estão vendo aqui? Ó? Esse valor aqui é o topo da montanha. Ó. O topo da montanha é o valor máximo, onde a enzima tem a sua velocidade máxima. Tá?
Então, esse valor onde a enzima tem atividade máxima em determinado pH, determinado valor de pH, nós dizemos que é o pH ótimo da enzima. Então, cada enzima tem um pH ótimo diferente, certo? Moçada, a escala de pH vai de 0 a 14, tá? De 0 a 14, é uma escalinha. Abaixo de 7, o meio, então, né, é 7, né? Abaixo de 7, de 0 a 7, nós dizemos que a substância é ácida, tá? Quanto mais próximo de 0, mais ácido, tá? Acima de 7, nós dizemos que a substância ela é alcalina, ela é básica, tá? Que é o contrário de ácido. E em 7, pH 7, nós dizemos que é neutro, que não é nem ácido nem básico, tá? Então, pH da água, por exemplo, né, gira em torno de 6 e pouquinho, 7, tá? pH do sangue é 7,3. Então, são pHs neutros, tá? Nem ácidos e nem básicos. Então, olha só. Aqui nós temos uma tabelinha que mostra o nome de algumas enzimas e o pH ótimo. De novo, o que é pH ótimo? É o pH onde a enzima tem a sua máxima atividade, tá? Velocidade máxima. Então, existe uma enzima lá no pâncreas, por exemplo, que o pâncreas libera lá no intestino e delgado, uma enzima chamada lipase, tá? Que é uma enzima que age sobre gorduras, sobre lipídios. A lipase, ó, ela tem a sua atividade máxima quando o pH é 8. Tá? pH 8, pH alcalino, tá? E é o pH que nós encontramos ali no comecinho do intestino delgado, justamente o lugar onde a enzima lipase irá realizar sua função, tá? Ó, o pH máximo dela é 8. Se eu alterar esse pH, se eu colocar a lipase num pH mais alto ou mais baixo, em pH ácido, por exemplo, em torno de 5, a enzima vai perder sua atividade, tá? Então, ela pode perder totalmente a atividade ou ela pode diminuir a sua atividade, certo? Então, olha só, pepsina, que é uma enzima que age no estômago sobre as proteínas que você ingere. Olha o pH máximo dela. O pH máximo da pepsina, o pH ótimo, é bem ácido, ó, 1,5 a 1,6. Né? Lembrando que abaixo de 7, valores abaixo de 7 possuem pH ácido. Então, a pepsina trabalha em pH bem ácido. Tá? Beleza? Olha a catalase. Ó. A catalase funciona bem, tem o seu pH máximo, sua atividade máxima, em pH neutro, pH 7. Tá? Fechou? Deu para entender, então, que todas as enzimas possuem uma velocidade máxima, né, e um pH ótimo para isso? Dependendo do pH, né, elas têm essa característica, tá? Se você alterar o pH, ó, o que pode acontecer? Com a atividade da enzima pode diminuir. Tanto para mais, ó, quanto para menos. Beleza? Tá, por que o pH da enzima, por que o pH influencia na atividade? Porque se você altera o pH da enzima, você altera aquelas ligações químicas que mantêm a forma da enzima. Vocês lembram na última aula sobre proteínas? Então, aquelas ligações químicas que mantêm a estrutura tridimensional, se você altera o pH, você altera as cargas. Alterando as cargas, você altera as ligações que mantêm a estrutura 3D. E aí a proteína se desenrola, ela se desnatura, tá? Então, ela perde a estrutura terciária. A gente vai falar mais sobre isso no próximo slide também. Beleza? Então, próximo slide. Então, aqui nós temos mais um exemplo, né, de fator que influencia a velocidade das reações, a temperatura também, né? Então, aqui nesse gráfico nós temos ó, a velocidade da reação, né, aqui no eixo de Y, tá? E aqui no eixo de X nós temos a temperatura. Ó, então, vocês observem, aqui eu peguei um exemplo de enzima, tá? Dependendo da enzima, esse gráfico pode ser alterado, tá? Mas vamos supor que uma enzima X, ó, nós observarmos aqui, ó, a velocidade da reação, ó, de uma reação química catalisada por uma enzima está aumentando, ó, está aumentando. Então, quanto maior a gente aumenta, quanto maior a temperatura, nesse caso aqui,
né? Maior a atividade da enzima. Só que aí, olha só, quando chega em 40 graus, de novo, para um tipo específico de enzima, tá? Outras enzimas possuem temperaturas diferentes. Para esse tipo de enzima, 40 graus é a temperatura máxima, ou seja, onde a enzima tem a sua velocidade máxima. Tá? Se você continuar aumentando a temperatura da reação, ó, a enzima vai perdendo atividade. Ó. Vai perdendo atividade, né? E a reação vai deixando de acontecer ou se tornando cada vez mais lenta. Tá? Então, existe também, moçada, uma temperatura ótima, tá? Que vai depender de enzima para enzima. Beleza? Por que a temperatura pode aumentar ou diminuir a velocidade de uma reação química? Porque, não sei se vocês lembram que as proteínas, elas podem se desnaturar. Se você aquecer uma proteína, tá, dependendo da temperatura, você quebra as ligações químicas que mantêm a conformação, que mantêm a forma da proteína. Tá? Então, se você aquecer demais uma proteína, você quebra as ligações químicas que mantêm a estrutura tridimensional de uma proteína e aí ela perde a estrutura terciária, ela se desenrola, tá? Ela se desenovela. E o termo correto é ela se desnatura. E aí ela deixa de funcionar. Beleza? Então tá. Eu acho que terminou. Esse é o último slide. Então, moçada, a gente fica por aqui, tá? No capítulo de enzimas. Próxima aula, outro capítulo, beleza? Abraço, até mais.